Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Estamos prontos para Apocalipse capítulo 18. E podemos resumir este capítulo em uma palavra: julgamento. Outra palavra que podemos usar, talvez ainda mais intensa, é a palavra ira. O que quero compartilhar com cada um de vocês é o seguinte: quando entendemos corretamente a verdade bíblica, descobrimos que nosso Deus, embora seja um Deus de amor, misericórdia e graça, também é um Deus de vingança. E essa vingança trará o derramamento de seu juízo e sua ira avassaladora. Portanto, precisamos ser sábios o suficiente para nos posicionarmos de modo que não sejamos alvos de ira, mas sim do favor de Deus. É isso que Ele quer fazer em sua vida e na minha. Mas tudo se resume a uma pergunta: o que faremos com a verdade do Messias Yeshua, isto é, Jesus Cristo? Vamos recebê-lo e receber a graça? E é o único lugar onde você pode receber graça, ou seja, a mensagem do Evangelho. A graça nos leva a uma nova aliança. Muitas vezes as pessoas ouvem a expressão nova aliança, também conhecida como Novo Testamento. O termo novo ou nova se refere ao reino, pois há uma relação intrínseca entre novo e reino, como já falamos. A nova aliança é um contrato com Deus para o reino de Deus. E você vai querer fazer parte desse reino quando descobrir como é o juízo de Deus. Como disse, estamos prontos para o capítulo 18 do Apocalipse. Vamos então ao versículo 1. Uma das coisas que percebemos é que, nesta profecia, João está continuamente recebendo revelação de anjos. E esses anjos sempre vêm do céu. O que isso está tentando nos dizer é que João está recebendo revelação celestial. Biblicamente falando, há uma conexão entre o céu e o reino. Portanto, ele está recebendo a revelação do reino. E como aprendemos no livro de Zacarias, antes da vinda do reino deve haver julgamento. E veremos isso muito claramente esta semana, e também quando concluirmos Apocalipse capítulo 20, que nos levará à Nova Jerusalém. Pois bem, vamos começar. Versículo 1. Depois disso vi um anjo, mas este era um anjo diferente, que descia dos céus. Tinha grande autoridade, ou grande poder, e a terra foi iluminada pela sua glória. Lembra que eu disse que, quando olhamos para as Escrituras, elas são a palavra inspirada de Deus? Não há erros, é perfeita. Mas Deus frequentemente usa recursos literários, regras que encontramos na literatura daquela época, para nos revelar e esclarecer certas coisas. Por você entender as leis literárias, entenderá isso melhor. E o que está acontecendo aqui? Bem, todo este capítulo é sobre juízo. Mas antes de começar, o que notamos? Vemos que toda a terra será iluminada pela glória de Deus. Deixe-me te fazer uma pergunta. Isso é uma coisa boa ou ruim? Obviamente, as pessoas diriam que é uma coisa boa, mas a glória de Deus será manifestada primeiro por meio do seu juízo. E se não conseguirmos entender isso, nunca caminharemos imediatamente. O juízo de Deus é necessário para que a sua glória se manifeste. Por exemplo, está escrito no livro de Ezequiel, como também encontramos logo no início do livro do Apocalipse, capítulo 4, onde se fala:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Falaremos mais sobre a expressão Deus dos exércitos em alguns minutos. Quando o texto diz Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, faz-se uma referência a Deus como juiz. Somente através do seu juízo que toda a terra será preenchida com a sua glória. É um resultado necessário, e é por isso que temos Apocalipse 18. Assim, esse anjo vem para trazer a glória de Deus para que toda a terra seja preenchida com a glória de Deus. E o que isso significa? É a definição de reino. Vamos para o versículo 2. E ele bradou com voz poderosa, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, e antro de toda ave. Provavelmente, a melhor tradução é ave impura e detestável. Estamos falando daquelas aves que são necrófagas, que se alimentam da morte. É isso que Deus vai realizar. Ele vai trazer o juízo. E aqui diz Babilônia. O que significa Babilônia? Deus nos diz em profecia que a Babilônia é sinônimo de exílio. Então, quando a Babilônia cair, o que ela está dizendo é que ela será levada ao exílio. E como podemos entender isso melhor? Imagine se você tivesse um grupo de rabinos experientes a quem perguntasse: quero que completem essa frase com uma palavra. O fim do exílio traz... Como eles responderiam? Creio que, se você perguntasse a 100 rabinos o que o fim do exílio traz, todos responderiam da mesma forma. A resposta seria reino. Então, se você está interessado no reino, se você quer que ele se torne realidade, entenda que a Babilônia, o exílio, precisa acabar. E isso termina com o juízo. No final do versículo 2, percebemos que este lugar, a Babilônia, se tornará uma habitação, se tornará uma prisão e se tornará um antro para as coisas que estão ligadas à impureza, ou seja, à morte. Passemos ao versículo 3. Pois do vinho da fúria da sua prostituição as nações, todas as nações beberam. Aqui, novamente, o que percebemos é que esta frase foi construída para nos revelar algo. Observe, vou lê-la outra vez. Ela diz: do vinho da fúria da sua prostituição. O que está se tentando dizer aqui é a sua fornicação, a sua prostituição, o seu adultério. O que isso significa? Sabemos que se refere à idolatria, uma religião falsa, uma religião baseada nos desejos da carne. A idolatria é simplesmente isso. Eu satisfaço meus desejos pecaminosos, mas eu o faço dentro de um contexto religioso que me faz sentir melhor. Ah, eu não estou pecando, estou sendo religioso. Essa é a ideia aqui. E o que ele está dizendo é que esse tipo de religião traz a fúria, a ira de Deus sobre todas as nações. E podemos traduzir nações, ou podemos traduzir sobre todos os gentios. E vocês perguntam: você tem preconceito contra não-judeus? Não, não tenho. Mas precisamos entender o significado do termo gentio. Já falei antes. Mas é muito importante compreender o que isso significa. Muitas vezes, quando usamos a palavra gentios no Novo Testamento, ela pode ser traduzida como nação, os povos. Mas ela também tem outra aplicação. Ela fala aos que não têm um relacionamento de aliança com Deus. Um judeu, se ele se rebelar, não terá um relacionamento de aliança com Deus. Um gentio que se rebelar também não terá um relacionamento de aliança. E rebelar contra o quê? Contra o Evangelho. Entenda que Deus não faz acepção de pessoas. Não é uma questão de ser ou não judeu. É uma questão de fé. Se nós, pela fé, recebemos a graça que estabelece a nova aliança, portanto, este juízo virá sobre aqueles que não têm uma relação de aliança com Deus. É disso que se trata aqui.
Todas as nações, todos os gentios, todos aqueles que não tinham aliança, beberam deste vinho. E este vinho traz a fúria de Deus. Observe o que mais diz aqui. Todos os reis da terra, a liderança, os reinos, foram comprados por essa falsa religião. Então, os reis da terra também se prostituíram com ela. Os negociantes da terra, isto é, os ricos, aqueles que controlam o comércio, diz que eles também, à custa do seu luxo excessivo. O que aconteceu? À custa do seu luxo excessivo, eles se enriqueceram. Era isso que eles queriam. Eles queriam riqueza. Por quê? Para satisfazer os desejos da carne. Essa idolatria e submissão a esse império trouxeram tudo isso à tona. Mas entenda, como resultado, virá o juízo de Deus. Eles escolheram com base na carne e receberão o fruto da carne, que é o quê? A morte. Nesta semana, enquanto esta aula está sendo gravada, estamos na primeira Parashá, a primeira leitura da Torá do Êxodo. No livro do Êxodo, Moisés entra em cena e imediatamente depois, Deus diz: Moisés, eu vou usar você. Você vai trazer a redenção ao povo judeu. Você vai tirá-los do Egito, da escravidão, para a terra prometida. Tudo isso é um paradigma, um paralelo com a nossa experiência de sair do pecado pelo sangue do Cordeiro. Em última análise, o Cordeiro Pascal. Quem é o nosso Cordeiro Pascal? O Messias Yeshua, e ser levado para o reino de Deus. Então, embora Moisés inicialmente tenha ficado um pouco hesitante, ele finalmente concorda. Moisés tem filhos. E o que ele deixa de fazer? Ele não circuncida um deles. Por que isso é tão importante? Porque a circuncisão fala da morte da carne. E a redenção é a morte da carne. Então, o que analisamos aqui é que Moisés vai realizar a obra da redenção. E não é por acaso que um filho nasce. Um filho lhe é dado. E no 8º dia, ele precisa circuncidá-lo. Mas ele é negligente. A razão pela qual Deus age contra ele para matá-lo é porque a redenção requer a morte da carne. Aqui está uma escolha. Pode ser a carne, a sua carne, ou seja, a sua vida. Ou pode ser a morte da natureza carnal, que vem através da suficiência da cruz. Então, o que essa passagem nos mostra é que haverá morte. A redenção sempre tem a ver com a morte, porque Moisés não executou corretamente a carne, isto é, não circuncidou seu filho, e a morte se aproximava dele. E o que acontece? A sua esposa, Zipora. Biblicamente falando, as mulheres estão conectadas nas Escrituras. Quando uma mulher é mencionada, na maioria das vezes, isso estabelece o contexto da redenção. O que ela faz? Ela entende a redenção. Ela entende que esse não é um ataque a Moisés sem motivo, mas sim porque ele falhou em mortificar a carne. Ele não circuncidou seu filho. Então, ela vai e faz isso. E ela diz: eu fiz isso sim. Por quê? Porque sou sua esposa pelo sangue. Literalmente ela diz: você é meu marido pelo sangue. Aqui ela está se referindo a uma aliança. O casamento também é uma aliança de sangue. E é por meio dessa aliança que ela se torna uma companheira. O que ela faz? Ela diz: eu entendo o compromisso que fiz quando me tornei sua esposa, quando entrei na aliança matrimonial. Eu entendo que devo ser sua companheira. Devo fazer as coisas que você não pode fazer. Eu ajudo. Eu venho ao seu lado. E é exatamente isso que ela faz para enfatizar a redenção da morte da carne. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Vamos para o versículo 4. Então ouvi uma voz, outra voz dos céus, que dizia: saiam dela, vocês, povo meu. Não deixe escapar o significado dessa frase. Quando se usa uma expressão sair, ir adiante, em hebraico, é o termo letzet. E essa é uma palavra teologicamente muito rica. Por que digo isso? Porque o termo sair também tem sua origem na palavra êxodo. Os rabinos ensinam que sempre que a palavra letzet é encontrada nas Escrituras, ela geralmente tem um contexto de redenção. Então, o que está sendo dito aqui é que
Quando ele escolhe essa mesma palavra, saiam dela, o que está sendo dito é o seguinte: você nunca poderá sair a menos que. O quê? A menos que primeiro experimente a redenção. É pela redenção que se pode sair. E quem é o Redentor? O Messias. Assim, repetidamente, vemos pequenas dicas e pistas nas Escrituras para nos ensinar, nos informar, nos instruir que somente pela redenção que vem pelo Cordeiro que alguém poderá sair da Babilônia. Da mesma forma que foi somente pelo sangue do Cordeiro Pascal, no Egito, que eles puderam sair do Egito e ser libertados da escravidão. Assim, vemos várias vezes nas Escrituras esses paradigmas sendo repetidos incansavelmente para que possamos entender as verdades de Deus. E você só vai perceber essas coisas, não na primeira vez que ler, mas quando ler, vez após vez. Ore e peça a Deus que seja seu professor, que confie no Espírito Santo para iluminar o texto. Não é fácil, não é rápido, mas para aqueles que buscam genuinamente com perseverança, Deus, de fato, se torna seu professor. Mais uma vez, vamos ler o versículo 4. Ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, e para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Aqui vemos uma conexão entre pecado e pragas. E isso serve para nos dizer algo. É para nos ensinar que, quando vivemos em pecado, o resultado será o julgamento, as pragas de Deus. Portanto, para que vocês não recebam as suas pragas. Versículo 5. Pois os seus pecados se acumularam até o céu. O que significa que Deus vai responder. E se não vemos por essa expressão, os pecados, toda vez que algo sobe ao céu, isso exige uma resposta. E veremos isso se confirmando no próximo versículo, ou na próxima parte desse versículo que diz: e Deus se lembrou da sua iniquidade. Vimos a palavra liskor, que significa lembrar. Toda vez que ela é usada na Escritura, a palavra lembrar sempre traz à tona a atividade, a ação de Deus. Um dos melhores exemplos disso está no livro do Êxodo, quando o povo gemia e suplicava a Deus que fizesse algo, mas Deus permanecia em silêncio. Foi somente pela fidelidade, demonstrada pelo temor a Deus, das parteiras hebreias, que Deus se lançou de sua aliança e agiu para realizar o êxodo. Da mesma forma, os pecados e as iniquidades vêm à tona e Deus se lembra. Vejamos novamente o versículo 5. Aqui lemos o seguinte: Deus se lembrou da sua iniquidade. Versículo 6. Há um chamado para puni-la. Retribuam-lhe na mesma moeda, ou seja, o povo de Deus, e paguem-lhe em dobro pelo que fez. Aqui, uma outra vez, nos remete ao que sabemos, o que profeticamente diz a Bíblia. Deus já puniu Israel 2 vezes por seus pecados. Deus não faz acepção de pessoas. Ele também punirá esta besta 2 vezes por seus pecados. O que vemos é que Deus será extremamente bondoso, ou ficará cheio de ira. Não há meio termo. Então, ele vai pagar em dobro por tudo o que ela fez. Versículo 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Diz o versículo: deem a ela. O quê? Está escrito: deem a ela tormento e aflição, pois ela se vangloriava em seu coração. Estou sentada como rainha. Aqui, a palavra rainha nos diz muito. Por que ela está ali? Ela simplesmente aparece. Porque ela disse: eu viverei como rainha? Literalmente, é a palavra leshevet, que significa sentar. Eu serei entronada como rainha. De novo, toda essa passagem tem a ver com Israel e foi escrita, antes de tudo, para aqueles que fazem parte de Israel, sejam eles judeus ou gentios, o povo do reino. E o povo do reino entenderá este livro. Nós somos o povo das Escrituras e descobrimos que, biblicamente falando, há uma relação entre o estar assentado e rainha. De fato, para reforçar essa ideia, na sinagoga, toda sexta-feira à noite,
Durante o Kabbalat Shabbat, nós recebemos o Shabbat e a chamamos de rainha. Por quê? Porque o Shabbat está relacionado ao reino. O ideal aqui é que o Shabbat, o reino, é necessário. O que é necessário para o reino é o rei. Mas aqui temos exatamente o oposto. Esta rainha não está buscando o rei, muito pelo contrário. O que ela diz? Observe novamente nosso texto. Lemos na metade do versículo 7, que ela diz: Eu me sentarei, eu viverei como rainha e eu não serei. O quê? Viúva. Eu não me tornarei viúva. Mas o que isso está tentando nos dizer? Ela não se tornará viúva. Por quê? Porque ela não está sob a autoridade de ninguém. Não existe um rei. Ela está sozinha e faz o que quer. Então ela se ilude com uma falsa crença e diz: Eu não serei viúva e jamais terei tristeza. Mas o que isso significa? Não haverá um fim para o seu reinado. É isso que ela pensa. Agora, você deve se lembrar da expressão comer, beber e ser feliz. Qual o porquê dessa expressão? Amanhã todos morreremos. Quero dizer, até mesmo a maioria das pessoas que vivem uma vida muito secular, muito ímpia neste mundo, sabem que um dia tudo chega ao fim. Mas ela foi muito enganada. E lembre-se, isso é satânico. Satanás pensa que vai triunfar, que será vitorioso sobre Deus, e por isso não vê um fim para as coisas. É por isso que ela diz: jamais terei tristeza. Essa palavra tristeza também pode ser associada ao luto. Não haverá morte para o seu reinado. É o que ela pensa. Versículo 18. Por isso, num instante, num só dia, virão sobre ela as suas pragas, ou seja, o juízo de Deus, e a morte virá, e haverá pranto e fome, e ela será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus, que a julga. Novamente, vemos a mesma situação. Deus é maior e o seu juízo se manifestará. O que a Escritura está dizendo aqui, veja bem o quanto isso é importante. Quando se fala sobre o juízo de Deus, como ele vem? Num instante, numa hora. E ambos são períodos de tempo muito curtos. O ideal aqui é que, do ponto de vista mundano, o que acontecerá parecerá se concretizar tão rapidamente que aqueles que fazem parte do império pensarão exatamente isso. Deixe-me dar um exemplo do que não se trata neste caso. Na cidade onde cresci, havia uma grande fábrica, não muito alta, mas era muito extensa. Você já viu quando um arranha-céu é demolido? Colocam-se explosivos e, num instante, tudo desaba em escombros. Mas essa fábrica não pôde ser construída dessa forma. Levou muito tempo para ser erguida e, da mesma forma, levou muito tempo para ser destruída, para ser demolida. O que Deus está dizendo aqui é que ele tem poder explosivo. Veja, este império vai pensar assim. Sabe de uma coisa? Somos muito fortes, muito ricos, muito bem equipados. Não há limites para nós. Mas Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, trará a destruição sobre ela assim, de repente. Algo que eles não poderiam prever, algo em que não poderiam acreditar. Mas Deus é capaz, e é por isso que se enfatiza que é forte aquele que a julga. Versículo 9. E eles chorarão e se lamentarão por ela. Quem? Os reis da terra. E por que eles se lamentarão? Porque todos os seus desejos carnais nasceram da aliança com ela. Acreditaram numa mentira que se perpetua sem cessar, sem fim à vista. Pensavam apenas que continuariam nesta vida pecaminosa, com seus desejos carnais satisfeitos. Precisamos perceber algo. A satisfação da carne é sempre temporária. Não pensamos assim. Quer dizer, vivemos o momento, não pensamos que o fim está próximo. E é exatamente disso que Apocalipse capítulo 18 fala, que esse fim está de fato bem próximo. Vamos seguir adiante sem demora. Versículo 9. Eles chorarão e lamentarão por ela. Quem? Os reis da terra,
aqueles que se prostituíram com ela, que cometeram adultério com ela e viveram em luxúria com ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E o que farão? Observe agora o versículo 10. Novamente, eu já disse a vocês como João é inspirado pelo Espírito Santo a pegar frases do Antigo Testamento e trazê-las para o Novo Testamento, para sua profecia, para que possamos ter uma melhor compreensão do que ele quer dizer. E essa ideia de manter distância não é nova. Também acontece. Onde? Acontece no Monte Sinai. Se depois você olhar no livro do Êxodo, capítulo 20, imediatamente após Deus proferir os 10 mandamentos, Deus começa a agir. E aqui está o problema. Israel estava com medo. Eles permaneceram à distância. Por quê? Porque não estavam preparados, não discerniram o que Deus tinha vindo fazer e se rebelaram contra isso. Por isso esta frase, veja o versículo 10, e eles ficarão de longe. Por quê? Pois estavam amedrontados. Não foi porque não entenderam aqui. Eles entenderam, mas não estavam preparados. Sabiam que o juízo estava chegando. Eles o viram. Por que digo isso? Vejam novamente. Eles ficarão de longe amedrontados por causa do medo, do pavor, do tormento dela. E o que disseram? Ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois em apenas 1 hora veio o seu juízo. Deixe-me te dizer uma coisa. Existe um juízo, e esse juízo vem rapidamente. Bem, nosso tempo acabou. Até a próxima semana, quando continuaremos. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.